Seja muito bem-vindo aqui às lives desse mini curso Terapeuta da Origem. Muito obrigado aí por aceitar estar junto comigo aqui nessa semana. E a live de hoje, especialmente, vai ser hipnoterapia e a origem emocional dos sintomas. Vamos falar um pouco mais sobre essa fusão, né? Que você promoveu, essa fusão de habilidades, essa fusão entre técnica e a metodologia da origem emocional do sintoma. Eu quero saber um pouco mais como que começou todo esse processo, né? Mas antes de mais nada, eu sei que tem bastante gente chegando aí do teu canal do Instagram também. Então, eu vou me apresentar e depois eu peço para você se apresentar e deixo você falar à vontade aí, tá bom? Então, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e lá no começo eu comecei a ver que precisava ter algo mais do que simplesmente olhar para o físico, químico do paciente e vi que os pacientes estavam vindo de questões emocionais que geravam alterações físicas. E foi aí que eu comecei a buscar como integrar essas informações da fisioterapia com uma abordagem mente e corpo que possibilitasse fazer com que a gente pudesse agregar mais resultado, trazer um resultado mais rápido e eficiente para o paciente. Foi então que eu comecei a fazer cursos baseados no entendimento das emoções, trazendo sintomas físicos e como a gente poderia modificar essa percepção. E de 4 para 5 anos para cá, trouxe o curso Origens, que poderia, então, colocar para esses profissionais da área da saúde e terapeutas também como que a gente pode integrar essas informações e, nesses 14 anos de experiência, compartilhar vários exemplos que eu tive na clínica para que pudessem também ser utilizados por cada um dos profissionais. E você, conta aí, Thiago. Quem que é o Thiago? Aí, pessoal. Maravilha, Ivan. Só me deixa endossar aqui, cara, que você é muito mais do que você falou aí, bicho. Eu sei que você otimizou isso aí pelo tempo, você buscou uma referência aí mais acadêmica, assim, para falar de você, da experiência, mas, cara, tem que falar, Ivan, sua didática é sensacional, cara. Seu conhecimento é sensacional e vai muito além do que você descreveu. Eu tenho que endossar isso, porque eu sou muito crítico, cara, para escolher professores, para escolher mentores, e você é o meu mentor das leis biológicas. Esse estudo da origem emocional dos sintomas, eu tenho muito orgulho de falar isso, cara. Meus alunos me ouvem sempre falando disso. Eu acho que essas duas áreas, elas estão muito próximas. Quem estuda hipnose precisa entender a origem emocional dos sintomas, precisa muito entender isso, porque, cara, isso otimiza muito nosso trabalho. Mas vamos lá. Quem sou eu? Thiago Porto, para quem não me conhece ou não me segue ainda, e eu vivo de hipnose, eu vivo de hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta, eu ensino hipnoterapia, eu sou mentor de hipnoterapeutas, de pessoas que buscam essa área de especialização, então faz parte do meu dia a dia. Aí no nosso bate-papo aqui eu vou comentando algumas coisas, tem mais de 20 anos nessa área, já perdi a conta da quantidade de certificações, enfim, tem um monte de números aqui que são legais, mas vocês vão me conhecendo mais enquanto a gente vai batendo um papo na live aqui, para quem já não está colado comigo. E é isso aí, vamos falar de hipnose, de leis biológicas, de origem emocional do sintoma. Como é que essas áreas combinam? A gente se conheceu, né, em 2020, quando foi organizado um curso no teu espaço, aí onde você dá os cursos da hipnoterapia, né, ou tinha o espaço, né, agora mudou o espaço, né, mas no teu espaço, né, e lá que a gente se conheceu, mas eu queria saber como que você teve, vou fazer a origem emocional dos sintomas, porque ali naquele momento, só eu aluguei a tua sala. Mas o que te fez? O que te fez assim? Não, eu quero fazer também. Eu quero participar. Conta aí, porque eu não te perguntei isso. Ô, Ivan, primeiro eu vou te responder isso, cara, trazendo um insight para todo mundo aqui. Gente, olha, o que me faz ser bom, vou me destacar em muita coisa do que eu faço, é porque eu nunca paro de praticar, eu nunca paro de estudar. Ok? Existe, Ivan, uma máxima, assim, cara, cultural, que faz as pessoas imaginarem que elas só devem estudar até a faculdade, uma pós-graduação, como se o nosso sistema cognitivo não conseguisse aprender mais depois. Pergunta para uma pessoa, qual é a jornada acadêmica que você espera fazer na sua vida? Provavelmente ela vai te contar até a faculdade. Eu quero fazer faculdade tal, quero fazer pós-graduação tal. Como assim? E aí, depois, o que você vai fazer? Não, tem muito mais para você fazer depois disso. E cara, é um norte para mim isso. Então, eu sempre estudo. Quando eu ouvi falar, a querida Dani, cara, deve estar online aqui com a gente agora, ela me fez uma referência, ela só me falou o seguinte, falou, Thiago, cara, você é muito inteligente,
tá? Te admiro por isso. E eu tenho que te conectar com um outro cara que é muito inteligente também. Vocês dois vão decolar junto, cara. Eu fui meio às cegas, cara, confesso, mas eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito. A Dani só me falou assim, Thiago, você confia em mim, cara? Vai fazer esse curso. E, ô Ivan, aquele negócio explodiu minha cabeça, porque na hipnose a gente tem um problema, cara. A turma toda da hipnose que tá vendo aqui agora vai reconhecer. Gente, olha só. Existe um problema na hipnose, que é o seguinte. A técnica e o protocolo de hipnose que a gente usa nós conseguimos levar um paciente, um cliente, até o momento do trauma que ele precisa tratar. Só que na linha cronológica de uma pessoa, numa linha traumática, existem vários traumas e vários reforços de trauma. Não é um só. Muitas vezes, um único trauma não tem poder suficiente para gerar um transtorno em um adulto. São vários. A mente, às vezes, não sabe identificar qual é o principal trauma. E o que ela faz durante o processo de hipnose? Ela expõe traumas aleatórios, traumas que a gente chama de SS, são os traumas de reforço, não são os traumas de origem. E os hipnoterapeutas que trabalham com regressão, que trabalham com foco na causa do problema, eles têm esse problema no dia a dia. Olha, Thiago, durante a sessão apareceu um trauma, eu tratei, mas não melhorou. O cliente me ligou na semana seguinte e falou, Thiago, continua com o problema. Ele amenizou, mas continua. E aí o hipnoterapeuta tem que ficar repetindo sessão, repetindo, até o dia em que vai aparecer o trauma realmente de origem. Isso é o dia a dia de muito hipnoterapeuta, tá? Tratar o paciente, torcer para ter dado certo. Quando eu vi o seu curso, cara, eu falei, bicho, como é que eu não descobri isso antes, cara? Ô, Ivan, você ensina a gente, cara, a entender. Eu chamo isso na hipnoterapia, meus alunos me ouvem falando da equação hoje. Você ensina a gente a entender a equação do problema. Entendeu? Olha, quando o cliente queixa, Thiago, eu tenho depressão, eu tenho um transtorno, e eu tenho uma dor no ombro, minha cabeça dói. Quando eu fico com ansiedade, eu tenho enxaqueca. Quando eu fico com ansiedade, minhas costas dói. Meu corpo sinaliza o conflito. Você ensinou, Ivan, a fazer uma leitura dessa sinalização. Como é que a gente olha para um sintoma e entende que ele não é aleatório? O corpo está doendo, não é aleatória aquela dor ali, não é por acaso aquela dor. Você não tem que tomar só um analgésico para amenizar aquela dor ali, não. Além disso, você pode analisar aquela dor e entender de onde ela vem. Que tipo de situação, que tipo de conflito na vida de uma pessoa gera um conflito no ombro, um conflito no pescoço, um conflito no tornozelo. Às vezes as pessoas não pensam nisso. E aí vem o Ivan e ensina o quê? Gente, uma das reflexões, né? O tornozelo é a parte do corpo. Qual que é a função biológica do tornozelo? Eu lembro de ouvir isso, cara, e falar, bicho, como é que eu não pensei nisso antes? O tornozelo é a parte do seu corpo que vai orientar a direção para onde você vai, né? No seu corpo. Você está andando, então o tornozelo ele vai girar e você vai mudar de direção de acordo com o tornozelo. E aí você vem e fala o seguinte... Cara, um conflito de direção na vida pode gerar um sintoma no tornozelo, uma dor, uma fragilidade no tornozelo. Eu falei, poxa vida, isso faz todo sentido, cara. Eu confesso que na primeira aula, lá no primeiro módulo, esse negócio fez muito sentido, mas eu não acreditei. Falei, cara, não é possível que esse negócio realmente existe. O Ivan tinha que estar, cara, ele tinha que estar, tipo, no Fantástico, cara. Aí eu fui testar. E você lembrou bem. Lá naquele espaço onde a gente fez o curso, naquele mesmo prédio, ficava a minha clínica. E eu lembro de fazer isso, cara. Eu tinha agenda no dia seguinte, eu falei, bicho, eu tenho que testar esse negócio. Não é possível que isso dá certo mesmo. E, Ivan, foi batata, cara. Sim, eu lembro que eu comentei contigo, o meu paciente do dia seguinte, cara. Era um paciente que eu tinha dificuldade, a gente já estava numa segunda sessão, uma terceira sessão, tentando achar o conflito verdadeiro. Aí eu fiz o que você ensinou. E aí, durante a hipnose, apareceu um conflito que não era o que tinha que ser tratado. Por quê? Porque eu tinha analisado o que você ensinou e falei, não, o conflito que eu estou esperando é um conflito que tem que ter essa variável aqui nele. E aí eu não encerrei a sessão. Eu continuei a sessão dando comandos de hipnose, a turma da hipnose vai saber muito bem o que é isso, até eu achar o conflito real que precisava ser tratado. E aí eu tratei e o negócio deu certo de primeira. A partir daquele momento ali, cara, eu falei, não trabalho mais sem leis biológicas.
E aí eu comecei a trazer isso para os alunos, cara. Eu sempre falo com eles, eu sempre incentivo. Isso é um plus, cara. A hipnose, ela deveria ter como capítulo obrigatório. Eu trago isso para os cursos hoje, mas tem muita gente que não vem de curso meu, né? Então as pessoas falam, Thiago, eu entendi o que é, mas para quem quer realmente aprender a fazer, eu trago a reflexão. O Ivan Bonaldo é o caminho, cara. É o curso Origens, é ali que vocês têm que aprender. Então é muito disso, Ivan. Resumindo aqui, então, agora para fechar a resposta, a gente vai bater o papo. Foi isso que explodiu minha cabeça. Entender que através da origem emocional dos sintomas, a gente consegue achar o conflito certo que tem que ser tratado, ao invés de ficar tentando, até um dia conseguir, sacou? Perfeito, perfeito. Obrigado aí. Não, acho que deu para entender. Pessoal, deu para entender. Conta aí se deu para entender bem, mas eu acho que fez muito sentido. E uma coisa que muitas pessoas têm dúvida é o que é hipnoterapia, né? Às vezes a câmera aqui, eu tô te ouvindo, tá? Só tô ajustando a câmera aqui. Beleza. Tô te ouvindo aí. Pode. Então, algumas pessoas têm dúvida do que é hipnoterapia, né? Às vezes elas não entendem bem o que é, como é que funciona. Será que poderia dar uma pincelada só para o pessoal entender antes de mais nada? Legal passar por isso. Gente, hipnoterapia, até como o nome vai trazer, carrega o prefixo hipnose. Então, mas tem uma pegadinha nesse nome, Ivan, tem que destacar isso aqui. A hipnoterapia, cara, ela não é uma terapia. Olha que legal. A hipnoterapia é como se fosse um contexto terapêutico. O profissional que sabe apenas hipnose, ele não está habilitado para fazer hipnoterapia. A hipnoterapia, o estado de hipnose, ele coloca o cliente, né, o paciente, no modo mental, no estado de encontrar a origem do problema e reprogramá-la. O que faz a terapia acontecer são protocolos terapêuticos vindos da psicanálise, vindos da psicoterapia. A gente tem um protocolo muito poderoso na hipnoterapia que vem do psicodrama, do Moreno. Então são protocolos terapêuticos adaptados para funcionar em hipnose. Isso é o que faz a hipnoterapia. Então, é isso. Hipnoterapia é um set terapêutico, é um modo, um contexto terapêutico que usa ferramentas e protocolos já conhecidos da terapia, adaptados para operar a hipnose. E por que existe essa área? Porque existe uma comunidade grande de profissionais da área da saúde que entendem que é válido tratar a causa. Eu sei que nós estamos juntos também nessa aí. Existe muita gente que concorda que é muito valioso tratar a causa de um conflito. Se você trata apenas o sintoma desse conflito, pode ser que ele volte ou que ele se manifeste em outro lugar, de outra forma depois. Quando você entende que tem uma causa, eu gosto de usar um exemplo, acho que vale muito trazer. É muito fácil entender essa relação quando a gente fala do nosso sistema biológico, né? Uma coisa é você ter a febre, outra coisa é você ter um vírus causando a febre, uma infecção, uma inflamação gerando a febre. Uma coisa é o sintoma, outra coisa é a causa dele. Quando a gente vem para as leis biológicas e para a hipnose, o conflito, a causa é um conflito, é um trauma. Então a hipnoterapia, ela deixa acessar e reprogramar. Então é uma coisa bem legal, aprender a reprogramar um conflito, cara, para que ele deixe de ser um conflito. É uma das coisas que mais me admira e mais me mantém na hipnose. Eu não tenho que ficar focando só em sintoma. Deu para entender assim bem o que é? Com certeza, com certeza. E até pelo fato que você falou ali, que a gente trata a causa e não o sintoma, né? Porque quando se vai no processo de trabalhar o sintoma, como a fisioterapia convencional, né? Eu tenho um entorse de tornozelo recidivante e esse entorse, vou aproveitar o que você falou do tornozelo. E esse entorse é recorrente. Se eu só vou lá, fortaleço, dou analgesia, melhoro a dor, mas não trato a causa, daqui a pouco eu vou ter um entorse de novo. Né? É como um jogador de futebol que tem o joelho frágil, porque ele sempre lesiona o joelho constantemente. Né? Ou um professor que está sempre lá, é por causa do meu trabalho. Só que daí, assim, todo professor tem dor no ombro? Todo jogador de futebol tem dor no tornozelo? Não, né? Então, se nem todo tem, significa que tem algo a mais por detrás daquela informação. E aí, isso que fez buscar, né, a mim, ir até o entendimento da origem emocional dos sintomas. Porque lá no começo eu tinha pacientes que aliviavam o sintoma, voltavam numa outra sessão com dor de novo. Então, não tá dando certo. Pois é, tá voltando, o corpo tá reagindo com aquilo de novo. Ô, Ivan, conta pra gente agora um detalhe.
Eu sei que uma das coisas que mais movimenta ali durante a sua turma, cara, é uma parte muito legal do seu curso. A gente começar a entender assim, Ivan, a pessoa que tem... Deixa eu pegar uma coisa aqui. Um problema nos olhos, né? O que pode fazer manifestar uma catarata, um problema nos olhos de uma pessoa? Aí você ensina a gente a entender. Faz pra gente, conta um pouquinho disso pra gente. Pega algum aleatório aí, algum problema, uma enxaqueca, literalmente um problema nos olhos, um problema no joelho, uma pessoa que tem problema de intestino, por exemplo. Acho que muita gente, cara, tem esse tipo de problema. Tiago, intestino fica solto, intestino fica preso. Perfeito. Eu acho que é biológico. Que tipo de conflito, Ivan, gera esses problemas? Dá uns exemplos aí pra gente, pro pessoal sacar como é que é a sua... A queda de cabelo, o Raoni colocou uma aqui. Queda de cabelo. Ô, gente, coloca aí quem tá online aqui agora. Coloca aqui, olha, tem que saber dos olhos. Mas uma queda de cabelo. O que gera queda de cabelo, Ivan? A primeira coisa que a gente tem que entender é que uma das bases da origem emocional dos sintomas, não é só essa, mas uma das bases principais são as leis biológicas que vieram trazidas pelo Dr. Hammer. Ele observou que após o filho dele ser assassinado, ele começou a desenvolver câncer de testículo. Daí como que ele médico, de uma hora para outra começa a desenvolver câncer de testículo logo depois da morte do seu filho. E aí ele começou a relacionar esses padrões, que talvez existisse algum padrão emocional específico de cada órgão ou tecido do corpo relacionado a uma situação emocional. Só que não seria uma situação emocional qualquer, por qualquer motivo, né? Cada tecido do nosso corpo ele tem uma função, como você falou anteriormente. Então essa função é uma função biológica, não é uma função psicológica, né? Então meu tornozelo não pensa para agir de determinada forma. O intestino não pensa para agir de determinada forma. É biológico do corpo. O corpo funciona automaticamente naquele sentido de o intestino ter o peristaltismo para fazer evacuar as fezes, a pele para estar normal para não ter psoríase, os olhos para estar enxergando bem, para que eu possa ver o que tem na minha frente para não tropeçar. Então eu vou ter vários padrões necessários para o bom funcionamento. O que ele observou? Que sempre quando um tecido é alterado, tem que haver um trauma emocional. Então tem que ter, né? Ou, claro, ele não englobou o trauma físico, as intoxicações. Isso existe também. A gente não nega de forma alguma e trata complementarmente quando o paciente precisa. Se ele sofreu um acidente, a gente sabe que ele vai precisar também de um tratamento convencional para se restabelecer. A gente não vai tirar ele de tudo quanto é outro tratamento. A gente vai complementar. Entendendo que foi algo que surgiu de repente, né? Não teve um grande trauma, não teve alguma grande situação física ou tóxica que possa ter desencadeado aquela alteração, a gente começa a pensar, então, que houve uma situação dramática, inesperada e vivida no isolamento. Mas o que seria isso, né? Dramática porque foi intenso, foi incômodo, foi frustrante para aquela pessoa, inesperada porque pegou de surpresa, eu não tive a capacidade de reagir àquela situação, e em isolamento porque eu não pude expressar aquilo que eu vivi. Expressar a emoção daquele momento. Né? Eu posso ter expressado para outras pessoas, às vezes assim, aconteceu assim, meu pai me abandonou e fiquei com raiva dele. Talvez eu expressei a raiva, mas não a frustração pelo abandono. Eu não expressei aquilo que me frustrou. Isso. Né? Então não quer dizer que eu falei sobre aquele assunto que realmente estava vinculado àquela emoção. Agora, se eu sei que o paciente chegou e ele está com um sintoma específico, a gente também precisa entender que cada órgão ele tem uma derivação embriológica diferente. Então tem Isso é maravilhoso, cara. Tecidos que vêm do endoderma, tecidos que vêm do ectoderma e tecidos que vêm do mesoderma. E cada tecido embriológico, ele tem um diferencial na hora de a gente tratar. Alguns tecidos, eles desencadeiam sintomas na fase de estresse, e alguns tecidos desencadeiam sintomas na fase pós-estresse. Então, por exemplo, o intestino, ele vai funcionar principalmente na fase, ele vai travar na fase de estresse, na grande maioria. Intestino grosso. Por quê? Ô, Ivan, me deixa uma observação. Para a turma da hipnoterapia, isso é muito valioso, cara. Sabe por quê? As pessoas, às vezes, ficam procurando a causa. Tipo assim, meu intestino começou a ficar preso no início de janeiro.
Aí a pessoa está procurando um trauma ali. Às vezes, dependendo do tecido, como você falou, se for um tecido embrionário que gera o sintoma na fase de descanso, Ivan, vale destacar que isso pode levar anos, não é? A pessoa tem um trauma agora, ela fica acumulando aquele trauma por anos. Às vezes, uma década depois, ela relaxa. Na hora que ela relaxa, ela adoece. A origem está onde? A origem está há 10 anos atrás, cara. Se você perguntar para ele o que aconteceu no início de janeiro, não, ali não vai ter nada, não. Ali, a origem está lá atrás. É só para destacar isso aí, porque pra gente, cara, isso muda muito o mindset. Manda abraço. Perfeito. E uma coisa, me deu um insight agora de uma coisa que tu falou, que uma grande parte das mulheres que eu atendo com fibromialgia, elas começam depois da menopausa. Você sabe por quê? Porque ela muda os hormônios, né? Então, há uma alteração hormonal que, durante a vida toda, ela entrou com uma personalidade de querer apaziguar a família, de querer que os filhos fiquem bem, de querer cuidar da casa. Então, ela tem uma personalidade feminina de apaziguadora, sim, de protetora, e aí ela se submete. E ela fica constantemente na fase de estresse, onde ela se sente impotente, desvalorizada, incapaz, às vezes, de proteger, evitar, ir contra algumas coisas. E aí, na menopausa, há uma mudança hormonal. Então, tudo que ela aceitava a vida inteira, agora ela passa a não aceitar. E aí, muda a chave, que agora ela começa a xingar, confrontar, brigar. Nossa, tá da menopausa, né? Tá irritada agora. Agora mudou de personalidade, né? Mas não é por acaso, porque tudo aquilo que eu engoli a vida inteira, agora eu estou resolvendo. Tudo aquilo que eu não pude dizer, agora eu estou dizendo. Tudo não que eu não pude dizer, agora eu estou dizendo. E aí agora ela sai do estresse, e aí o sintoma começa a aparecer. E uma outra coisa que eu falo bastante é que, na grande maioria dos sintomas, para que eles comecem a aparecer, precisa ter 3 conflitos. O que é isso? É ótimo. Tem que anotar isso aí, cara. Isso é ótimo. Manda lá. Pega o papel e caneta aí, né? Então, 3 conflitos. Qual conflito que desencadeia o sintoma? É o que nós chamamos de desencadeante, né? O desencadeante aconteceu, eu estou com o intestino preso há 5 dias. Ali teve um desencadeante. Então, teve alguma situação ali que desencadeou o sintoma. Só que, para desencadear, eu tenho que ter um programa instalado. Um programa que foi instalado previamente. E esse, para ser instalado previamente, é o primeiro trauma que eu vivi na minha vida. Então, às vezes pode ter sido na infância, 3 anos de vida, no parto, na gestação, nos primeiros anos de vida, geralmente é o mais frequente, né? Então, eu vivi esse programa que instalou dentro de mim essa informação. Mas não necessariamente no programa tem sintoma. O sintoma vai vir no desencadeador. Isso. Então, a pessoa pode ter o desencadeador lá aos 50 anos de idade, aos 80 anos de idade, aos 30, ou pode ter o desencadeador aos 5 anos de idade, aos 3 anos de idade, porque o programa foi na gestação, o programa foi lá no primeiro dia de vida. E aí, com 2 meses, começou a bronquite. Aos 3 meses, começou a amidalite. Aos 10 meses de vida, começou uma febre ou uma crise epilética. Então, o desencadeador é quando o sintoma começa. Então, eu tenho o desencadeador onde o sintoma começa e o programa que foi instalado antes. Então, se eu tratar o desencadeador, eu alivio o sintoma. Sim. Só que o programa está lá ainda. Então, a próxima vez que o paciente viver, porque já tem um programa instalado, ele ligar aquele programa de novo, o sintoma aparece de volta. Então, por isso que é preciso entender esse programa. Só que, para o programa estar instalado, muitas vezes tem um pré-programa. E esse pré-programa é transgeracional. Então, não falo assim, né? Ah, você é igual a tua avó. Ou, fruta não cai longe do pé, né? Tu tinha que parecer com o teu pai. Tu tem a ansiedade igual da tua mãe. Ou você tem a dor de cabeça igual não sei quem. Ou, diabetes hereditária, pressão alta hereditária. Então, esse padrão hereditário tem a ver com um programa transgeracional que vem trazendo determinada fragilidade no DNA. Então, hoje se sabe na medicina, né, que o DNA, ele traz a informação genética e essa informação, ela é como se tivesse
uma sacola embrulhando, aspas, né? Uma sacolinha embrulhando aquela informação do DNA. E aí, quando a pessoa agora vive uma informação parecida com o ancestral, vamos pensar assim, o avô do Thiago viveu uma falência. Isso. E aí, essa falência gerou uma baita frustração, porque faltou dinheiro, teve dificuldades, frustrações, e ele tinha que suar a camisa para ganhar dinheiro. E aí, isso gravou dentro dele que ele tinha que ser assim. Ele tem que suar a camisa, ele tem que batalhar, porque senão vai faltar dinheiro, ele tem que suar a camisa, tem que batalhar, porque vai faltar dinheiro. Então, ele gravou essa informação como um comportamento que é necessário para a sobrevivência. E aí, esse comportamento foi passado geneticamente. Só que essa criança talvez não nasceu com esse comportamento. Só que, a partir dos 15 anos, quando o pai passou por uma dificuldade financeira, ou aos 15 anos, que ele começou a ter que se virar, que ele tinha que suar a camisa e batalhar para ganhar dinheiro, suar a camisa para batalhar e ganhar dinheiro, aí começa a despertar esse comportamento. E o comportamento, ele pode ter o sintoma junto, ou pode ter só o comportamento, né? Então, eu posso ter, não necessariamente que a origem emocional tem a ver só com sintomas físicos, mas comportamentos também, né? E isso associa crenças, né, Thiago? Sim, o que a pessoa acredita. Olha só, e como que ela acredita nisso, né? Isso explica muito daqueles ciclos, né? O seu pai, na sua idade, teve o mesmo problema que você está tendo hoje. Aí você começa a ver o que, né, as pessoas chamam de honrar, né, essa ascendência. Às vezes está vindo lá de trás. E, Ivan, se você achar que cabe aqui também, cara, essa explicação é ótima. A turma colocou aqui alguns exemplos de sintomas. E eu acho muito legal, se puder, para eles entenderem onde vem. Eu vi aparecendo aqui algumas coisas. Deixa eu ver se eu volto aqui. Enxaqueca, intestino preso. Eu vou voltar aqui, os comentários estão lá em cima. E vou te falar aqui, ver o que cabe aqui para a gente explicar. A calvície mesmo, né? A calvície. Porque as pessoas acham muitas vezes que é normal, Ivan. É normal. Peraí, não, nem todo homem fica calvo. Então não é normal do gênero ali, não é normal. Tem uma fragilidade. É o que você estava explicando no jogador de futebol, né? Então, o que pode causar? Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Veja se esses aí já dão uma... Vamos começar nessa ordem, então. O que veio primeiro lá? Veio a calvície primeiro, depois o intestino preso, né? Então, a calvície... Intestino preso. Isso. Perfeito. Eu vou vendo outros. A queda de cabelo, a gente tem que pensar assim, para que serve o cabelo? Né? Qual que é a função do cabelo? Esse pensamento... É sempre assim, né? A gente sempre tem que... E a gente acabou fazendo uma metodologia dentro do curso Origens, que é fazer algumas perguntas específicas até chegar no resultado, que é a maneira de ressignificar. Então, primeira pergunta que a gente vai fazer, a gente chama de lupa branca. A lupa branca é das questões que ajudam a entender a história do paciente. Então, o que significa queda de cabelo? O cabelo tem uma função de proteção, só que ele tem dois tecidos. Ele tem um tecido que ele é mais arcaico, que é vindo do mesoderma, que o Dr. Hammer ele separou o mesoderma. Aqui ele chama de mesoderma antigo, que é mais a raiz dos cabelos. Então tem essa camada que é do mesoderma antigo. E o cabelo em si, ele é ectoderma. Tem uma derivação ectoderma, porque eu tenho uma sensibilidade no cabelo, eu sinto. Então ele tem um contexto sensorial para o cabelo. Então alguém me toca, alguém faz um carinho, eu sinto. Então é sensorial. Né? Mas ele também tem uma função de proteção. Se eu for para o sol, não vai ser mais difícil de queimar a minha cabeça? Sim. Então ele vai me proteger do sol. Então eu tenho uma função de proteção também. Então eu vou juntar, né? Vou juntar essas informações. A Deus está falando por que não permite ela entrar. Ela só precisa aumentar o som. Tá? Ela só precisa aumentar o som que ela já está dentro da live. Fala para ela, aumenta o som aí, alguém avisa ela, aumenta só o som porque tu está dentro da live. Nesse sentido, quando nós temos uma função, geralmente eu vou tender a procurar essa conjunção de informação. Essa conjunção de informação, ela está relacionada ao quê? Ou uma separação de alguém, mas não é qualquer separação de alguém. É separação de alguém que me tocava nessa região. Porque se tem a ver com a cabeça, eu vou ter uma alteração na cabeça. Se agora a pessoa me tocava no rosto, me dava um beijo no rosto, vai ter uma alteração no rosto.
Se a pessoa me tocava na mão, eu vou ter uma alergia na mão, uma alteração na mão. Então, o local de alteração está diretamente relacionado com o local de frustração. Pode ser uma frustração real ou uma frustração imaginária ou simbólica. Então, nesse quesito, nós podemos ter um avô que batia na minha cabeça, meu netinho, e faleceu, foi embora. Ou meu pai que me fazia cafuné antes de dormir, que se separou. Eu tenho alguma pessoa que, às vezes, me puxava o cabelo e eu queria que ela se afastasse de mim. Eu já atendi meninas que a mãe forçava o nó do cabelo, sabe? Amarrava forte o cabelo e ela queria se separar daquele rabicó. E daí tinha uma perda de cabelo local, específica, onde ela sentia maior aquele puxar. Ou uma menina que sentiu que levou um puxão no cabelo e aí aquele lugar de frustração com aquela pessoa que puxou o cabelo tem uma representação específica. Né? Então eu posso ter essa relação de perda de proteção, porque alguém me deu um cascudo, porque alguém que me tocava, que me era um herói, né, que era um protetor, agora foi embora. Ou uma situação, então, que eu me separei e perdi a proteção dessa pessoa. Então, uma conjunção, né? Eu me separo e agora não tem essa pessoa mais para me dar proteção. Ou eu não quero mais um contato aqui que me é agressivo. Porque, às vezes, eu posso ter uma sensação de alguém que me dá cascudo, alguém que me bate na cabeça, alguém que me puxa o cabelo, ou alguém que fica me incomodando, mexendo, né, o cabelo, assim, né? Me incomodando. Ou simbolicamente. O simbolicamente significa assim, a parte mais superior da minha cabeça, do meu corpo, é a cabeça. O mais superior é o cabelo. O cabelo que está mais por cima. E aí, se eu tenho uma sensação de perda de proteção e uma separação, alguém que eu vejo como superior a mim, porque é maior do que eu, por exemplo, eu tenho meu pai como alguém acima de mim. Eu tenho alguém que é maior do que eu e me dá proteção, e que me cuida, e que me protege, mas essa pessoa saiu da minha vida, ou porque faleceu, ou porque às vezes separou da minha mãe, ou porque simplesmente a pessoa entrou numa crise, entrou numa depressão, ficou doente, ou não era mais aquela pessoa que me dava a proteção. E isso faz com que eu não tenho mais, eu entro em fase ativa de estresse. Que eu não tenho mais aquela pessoa que eu vejo como um protetor. E aí eu começo a entrar, então, na diminuição de cabelo. Então, a queda de cabelo gradativo é fase ativa de estresse. Alguns autores falam que cair tufos de cabelo seria uma fase pós-estresse. Mas, como muitas vezes é gradativo essa queda, geralmente é uma fase de estresse contínua. Tá? Não sei se deu para entender, pessoal. Dá um feedback aí. Muito, e é válido, cara. Quando eu passo, né, com clientes, com pacientes que durante às vezes a gente não está tratando isso, tá? Também as pessoas não buscam a hipnoterapia para tratar a calvície, mas eu consigo checar e validar isso sempre, porque quando a gente passa por um trauma e a pessoa se sente desprotegida, o comportamento que ela busca tratar muitas vezes é uma certa insegurança. Assim, Thiago, eu sinto insegurança, isso está me atrapalhando a empreender, está me atrapalhando a tudo. Aí eu vou lá e anoto, insegurança. Se o conflito for por falta de proteção, e a pessoa me fala, Thiago, é porque eu sinto falta de proteção mesmo, me sinto desprotegido. Quando a gente encontra, cara, e vê que é do pai, muitas vezes eu acho do pai, tá? Muitas vezes, ainda mais quando você tá calvície só local assim, cara, aquela calvície só aqui. Tem o cabelo aqui na frente ainda, muitas vezes é o pai, às vezes é o carinho que fazia naquela região, a região fica programada com aquele toque, aí você sabe que não vai ter mais o toque, foi embora o pai, faleceu, ou distanciou, ou simplesmente se separou, parece que o corpo reage, né, querendo aquele toque, o cabelo cai, a pessoa é calva. Sim. Muitas vezes que eu encontro esse trauma lá na hipnoterapia, quando eu vou ver a pessoa é calva. Inclusive alguém perguntou aqui, não é dermatite, que é perguntar da psoríase aqui agora, mas se a reação da dermatite ali, naquela seborreia, poderia ser também uma reação, né, às vezes não cai o cabelo, mas cria
mais queria ali. Sim. Show, cara, deu pra entender muito bem. E é interessante que tu falou assim, que na verdade a maioria dos meus amigos que são carecas, eles têm pais ausentes, ou porque faleceram, ou porque não eram presentes, né? Então a grande maioria, ele tem esse padrão mesmo. E você falou uma coisa bem legal, porque a grande maioria que entra nessa relação, ou tem uma régua que a gente fala no curso de origem, ou tá no extremo da régua, onde eu tenho que me virar sozinho, eu não posso contar com ninguém, porque eu não tenho alguém acima de mim. Então eu tenho que bater no peito e segue em frente, porque eu sei que eu não posso pedir ajuda para ninguém. Então é aquele autossuficiente. Tá? Ou tá no outro lado da régua, achando que eu tenho que sempre pedir ajuda de alguém para tomar uma decisão. Alguém tem que bater na minha cabeça. Vai. Cara, isso vai. Eu vou me usar de exemplo aqui, se puder, cara, e se você me valida se isso está. Eu já passei por uma sessão para procurar um conflito. Quando eu conheci, cara, poxa, achei fantástico a área. E algumas coisas eu quis conhecer em mim. Ivan, desde novinho, cara, eu sempre tive essa área aqui, olha, da minha cabeça. Eu não tive cabelo aqui nessa parte, sempre tive aqui no centro e tal. Sabe o que eu achei nisso aqui? Um conflito de intelectual. Durante uma boa fase da minha infância, eu tentava mostrar para as pessoas que eu era inteligente e ninguém me dava crédito, cara, por isso. E nas minhas fotos de antes desse período, eu tenho cabelo na testa inteira. Quando eu tive um problema intelectual, um conflito intelectual, entendeu? Eu comecei a ter isso aqui. E aí segue comigo minha vida inteira. Tem essa relação mesmo, essa intelectualidade de pessoas que tem essa reação? Sim, perfeito. Porque a situação, aonde que a gente pensa, né? A gente pensa com a cabeça, né? Então, se eu quero achar uma solução intelectual, eu quero encontrar uma saída para um problema, eu quero resolver situações, quanto mais liberdade eu tenho nessa região, mais capacidade eu posso ter de achar soluções. Então, biologicamente dizendo, né? Então, poderíamos trazer essa relação. Perguntar ali sobre cabelo branco. Cabelo branco tem a ver com separação. Então, é conflitos de separação, e daí não tem o contexto de perda de proteção. Lembra que perda de proteção, raiz do cabelo, aumenta o contexto de queda. Mas fios brancos, acinzentados, entram em separação. Então, estar separado de alguém, alguém se afasta de mim, ou eu não tenho aquelas pessoas que me dão esse suporte, né, porque se afastaram de mim. Então, isso pode trazer essa relação. Legal. E dá tempo de comentar mais algum, Ivan? Algum que passou intestino preso, enxaqueca, alguma coisa assim? Não sei quantas horas tu tem. Vamos embora, nem sei quantas horas são, deixa eu ver aqui. Tá. O intestino preso. O intestino preso, o intestino em si, né? Vamos pensar em intestino delgado. O intestino delgado, ele tem diferentes tecidos também, derivações embriológicas também. Ele tem derivações endodérmicas, ectodérmicas e derivações do mesodermo. Então, nós temos de todas as derivações embriológicas possíveis. O intestino, só que quando a gente vai olhar para o intestino preso, eu geralmente olho para dois contextos específicos, que é a parte endodérmica, né, que a parte endodérmica é a parte que vai absorver. Ou seja, é através do intestino que eu absorvo os nutrientes para que eu possa me nutrir. Né? Então, o intestino delgado vai absorver, mas o intestino grosso ainda tem alguma capacidade de absorção, principalmente de líquido. Então, quando uma pessoa tem carências, medos de faltar, o intestino grosso, ele pode absorver mais líquido do que precisaria. E aí vai ter uma fezes ressecada. Sabe aquele cocô de cabrito? Cocô em bolinhas? Então, geralmente a gente vai pensar, tem alguma absorção exagerada com relação ao intestino. Então, essa incapacidade, perante o que o paciente está vendo, é esse medo ou incapacidade de reter o máximo para a sobrevivência. Então, eu tenho que reter o máximo de comida. Só que, no contexto de comida, nós geralmente não vamos viver com medo de faltar comida, vamos viver com medo de faltar dinheiro que vai me possibilitar comprar comida. Então, quando eu estou num contexto de medo de faltar dinheiro, eu vou entrar nesse mesmo padrão que talvez algum ancestral viveu de medo de faltar comida. Então, às vezes, eu vou ter que estocar. Eu posso estocar ou gordura, né? O corpo vai absorvendo também ali o máximo possível, ou até na geladeira eu vou estocar, lá no armarinho eu vou estocar, e aí chega a estragar a comida,
porque eu tenho que estocar por medo de faltar. Então esse é o primeiro conflito. Agora, tem um segundo conflito que não é necessariamente da absorção, mas tem uma relação de uma sensação de que é difícil demais aceitar uma situação que aconteceu. Tá? Então, eu engulo. Eu até engoli. Eu até digeri aquela situação. Eu até tentei assimilar o que tinha acontecido, mas eu não perdoo. Tá? É como se eu não consigo evacuar, desculpa a palavra, pessoal, eu não consigo evacuar a merda. Então é como se eu não consigo deixar pra lá, eu não consigo evacuar. Então é como se tem ficasse... Alguém pra perdoar. Tá com o intestino preso, meu irmão? Tem alguém para perdoar aí. Então uma das possibilidades é essa. Eu posso aceitar tudo menos isso. Tinha um professor meu que falava assim, eu posso aceitar tudo menos ter feito sexo na minha cama com a amante, ou com a amante. Né? Eu posso ter aceitado tudo menos que ele me traiu com um homem, ou ela me traiu com uma outra mulher. Tá? Ou eu posso aceitar tudo menos que ela me traiu com um mendigo. Eu posso aceitar tudo, menos isso. Tá? É como se eu não aceito aquela sujeira. E aí eu prendo e eu não consigo evacuar. Tá? Então esse é o segundo ponto só da parte endodérmica. Né? Então a parte endodérmica tem esses dois padrões. Agora, nós temos um outro contexto que é muito frequente, que é a parte da musculatura. A musculatura lisa do intestino, né? Porque geralmente tem alguns autores ou professores dentro do mundo das leis biológicas que fala que a musculatura ela vem de origem do mesoderma novo, mas não, o Dr. Hammer colocou que toda a musculatura lisa ela vem do mesoderma de transição, só que alguns professores não falam sobre o mesoderma de transição, então eles anexam lá no mesoderma novo. Então o mesoderma de transição, que é o que o Dr. Hammer chamou de mesoderma de transição, ele vai dar origem à musculatura lisa. E essa parte do intestino, da musculatura do intestino grosso, ela tem musculatura lisa para o peristaltismo acontecer, que é a contração para evacuar as fezes. Só que se eu estou vivendo um conflito relacionado à musculatura, talvez essa musculatura entre numa dificuldade de movimento. Então, aquelas contrações normais, elas não estão acontecendo quanto antes. E daí, se eu diminuo o peristaltismo, ele fica mais lento, o intestino, e eu demoro mais para ir aos pés, ou demoro mais para ir ao banheiro. Então, por isso, às vezes, o intestino pode ficar um pouco preso nesse sentido. E aí, o que pode desencadear essa alteração? Então, se a musculatura ela tem uma função de progredir as fezes, de levar as fezes adiante, a gente pode pensar que essa pessoa está vivendo uma dificuldade de fazer as coisas fluírem, né? Fazer as coisas andarem, fazer progredir as situações incômodas da vida. Então, quem aqui não viveu já uma fase como terapeuta, como profissional da área da saúde, que sentia que as coisas não estavam andando, tá? Que os pacientes não estão vindo, que não é esse curso que eu devia ter feito, que a minha vida não está fluindo, que na vida profissional as coisas não estão desenrolando, ou na minha vida pessoal, ou meu pai não age do jeito que eu gostaria, ele não flui na vida, ou meu filho não flui, ou tem aquelas pessoas, daí o comportamento, né? Eu sou um chefe de uma empresa e me incomoda as pessoas lentas. Eu quero que as pessoas fluam, eu quero que as pessoas andem, eu quero que as pessoas deslanchem, quero que desenrole. E aí, isso está diretamente relacionado a querer o fluir. Né? Querer que a sujeira ande. Né? E aí me irrita a pessoa lenta. Essas pessoas tendem a ter o intestino preso por esse motivo, né? Por essa deficiência do peristaltismo ali. Eu sei, Ivan, costuma ser um conflito muito comum, cara. Assim, costumam ser conflitos muito comuns na sociedade, da relação entre seres humanos, de maneira geral, esses conflitos de digestão. É muito comum que em relacionamentos, em amizades, em sociedades, enfim, diversas conexões entre pessoas, algumas pessoas decepcionam outras. E isso pode influenciar todo o nosso aparelho digestivo. Então, o estômago também, a fala, enfim, todo esse aparelho pode ser comprometido por isso, por conflitos assim? Sim, o Dr. Hammer ele separou, né, os tecidos pelo meio de evolução das espécies. Né? Então, os tecidos mais arcaicos estariam relacionados mais a meios de sobrevivência. Né? Então, é como se eu tivesse que sobreviver para me alimentando, comendo, digerindo, buscando alimento,
para manter a sobrevivência, procriando para a sobrevivência. Depois eu tenho o mesoderma novo para que eu possa ter a capacidade de me locomover, né? Os animais precisaram ter ossos, articulações para se locomoverem, mas os tecidos ectodérmicos, que já entram na evolução das espécies, né? Que tem um neocórtex, são animais que vivem em bando. Ou seja, nós vivemos em bando, em grupos, em sociedade. Então a gente tem que, às vezes, lidar com situações de outras pessoas, aceitar o que o grupo propõe para viver em sociedade e nos mantermos a salvo dentro dessa sociedade. E às vezes nem sempre é agradável essas situações. Às vezes o pai age de um jeito que eu não gosto, a mãe age de um jeito que eu não gosto, ou às vezes no trabalho, às vezes eu tenho que conviver com outras pessoas que têm pensamentos diferentes. Vai acontecer. O corpo reage a isso tudo. Ivan, você acha que a gente pode falar, assim, até onde você acha que a gente pode falar, cara, que se não fossem essas fragilidades, esses conflitos, o corpo não adoeceria? Assim, você acha que dá para afirmar que, olha, pela teoria da evolução, pela seleção natural, sei lá, o nosso corpo, a nossa saúde, ela é feita ela é adaptada ao meio, né? De maneira que ela consiga, assim, combater vírus, ela consiga se virar. E o que causa, ou pelo menos o que desencadeia a fragilidade é o transgeracional e a abertura que as pessoas vivem a conflitos. Você concorda com isso? Eu costumo falar uma coisa que é assim, se a gente ainda vivesse lá em tribos, vivesse com aquele grupinho, sabe, que pensa do mesmo jeito, que fala da mesma forma, que tem a mesma cultura, o mesmo jeito de ser, o mesmo jeito de agir, todo mundo se conhece, sabe como que é as ações de todo mundo, né? Sossegado, né? Não teria problema. Tá sossegado, vou lá, busco, pesco, como, sobrevivo. E tá tudo tranquilo. Agora, teve uns caras aí que decidiram inventar navio, trem, avião, sabe? E aí resolveram misturar esse povo. Então o povo vem lá com uma cultura de um jeito, daí o outro povo vem com uma cultura do outro jeito, e aí vira uma bagunça, sabe? Porque daí vem aquela mama lá, né? Eu tenho uma mama lá que é protetora, acolhedora, quer proteger todo mundo, e eu quero fazer de tudo para que todo mundo fique bem. Eu tenho essa herança. E aí, do outro lado da família, tem aquele alemão que quer as coisas do jeito que ele quer, e se não sai do jeito que ele quer, ele se emburra e não tem papo. E aí eu tenho herança de um lado desse jeito e herança do outro daquele outro jeito. E aí, quando acontece alguma situação que não é do jeito que eu gostaria, eu tenho que me submeter e a coisa não é do jeito que eu quero, daí eu fico bravo, puto da cara. Mas se eu confronto a situação, eu me culpo porque daí eu desagradei os outros, eu feri os outros ficaram tristes. Né? Então eu tenho uma origem de protetor e eu tenho uma outra origem de querer que as coisas sejam do meu jeito. E isso gera uma bagunça na cabeça. Se a gente tivesse só um plano, né? Se tivesse só uma base de orientação e não tivesse essa bagunça, né, de culturas diferentes, porque geralmente acontece assim, não sei se já aconteceu contigo, mas eu e minha esposa, quando casamos, ela veio de uma cultura familiar, eu vim de outra cultura familiar. Até a gente criar a nossa cultura, eu imaginava que ela pensava de um jeito, ela imaginava que eu pensava de outro, daí um ficava emburrado com o outro, porque imaginava coisas. Cara, isso tem tudo a ver com o meu dia a dia. Eu conheço bem isso aí, no tratamento, na clínica, em todo mundo, cara. Eu chamo de lugares também, tá? Assim, as pessoas que a menina vem de uma composição familiar onde é normal a mulher ocupar um espaço mais masculino ali dentro, entendeu? Aí, de repente, ela se une com um homem que vem de um menino, né? Que vem de uma família onde não, a mulher ocupa um lugar feminino. E aí isso entra em conflito ali, cara. Até aquele casal construir a cultura deles e ensinar corretamente os filhos, cara, isso leva um tempo e dedicação. Se as pessoas não estiverem abertas a lidar com isso, é conflito, conflito e conflito, e indo atrás de conflito, cara. A corpo adoecendo e vai embora. Não, e olha só que a minha avó materna, ela casou e foi morar com a sogra. Quer dizer, a sogra foi para casa dela.
Meu pai casou e levou a sogra para casa dele. Então, ou seja, pior ainda, porque você não tem um campo neutro. Há uma tendência maior a ser puxado para um lado, né? E morar na casa do sogro e da sogra, você vai ter que aceitar a cultura deles. Tem uma cultura ali, você tem que se adaptar, isso é conflito, cara. Então eu falo assim, é possível a gente não ter conflito? Do jeito que a gente vive, não. Né? Porque a nossa vivência tem várias coisas que acontecem no dia a dia. Surge uma pandemia, surge algumas coisas que fogem do cronograma, obrigações do dia a dia que às vezes não eram do jeito que a gente gostaria. Às vezes eu gosto de estudar matemática. Eu odeio história. Mas daí, botar a goela abaixo que tu vai tirar zero se tu não estudar história. Então você tem obrigações que às vezes não necessariamente são do teu gosto. Às vezes no teu trabalho você tem obrigações que não são necessariamente do teu gosto. No casamento tem situações que às vezes não era bem o que eu queria, mas para criar harmonia familiar, às vezes eu vou ter que me submeter. Então, às vezes, na profissão, às vezes eu sou macho alfa. Ou, né, a mulher é dominadora lá na profissão. Daí, em casa, eu tenho que mudar o meu perfil de personalidade para que eu possa ter uma harmonia familiar. Eu não posso estar na mesma energia que eu estou, às vezes, no trabalho. Então, o equilíbrio está em lidar com a flexibilidade da vida. Anota isso. Cara, excelente. Isso aí merece ser anotado, gente. O equilíbrio está em saber lidar com a flexibilidade da vida. Ela é flexível. Agora, se você for rígido, você não vai entrar em equilíbrio, cara. E isso é fantástico. Nas terapias, no meu dia a dia, eu vejo isso muito. Os pacientes, os clientes que mais evoluem e que mantêm a evolução, o ganho durante uma terapia com hipnose, são os que, eu não uso essa expressão com essas palavras, mas são justamente os que cumprem esse papel. Eles conseguem manter esse equilíbrio, entendeu? Eles conseguem lidar com essa flexibilidade da vida. A vida não é rígida, cara. A vida, ela exige essa adaptação o tempo inteiro. Em relacionamento, que é mais o meu público, né? Nossa, cara, um relacionamento é uma faculdade. Se você não passa por ela, seu corpo adoece. Muita gente adoece depois que começa a trocar de cultura, criar uma cultura nova. É importante ter sabedoria para fazer isso. Mas uma notícia boa, né, Ivan? É que assim, não dá para viver em plástico bolha, concordo. Você vai se expor a conflitos, cara, faz parte da vida, é normal. É importante se desenvolver, ter sabedoria para entender que isso existe. Ó, essa live aqui, por exemplo, tá deixando isso claro para todo mundo. E isso foi o meu primeiro aprendizado, Ivan. Entender que isso existe, cara. Porque para mim, Ivan, antes de conhecer, o corpo adoecia porque ele tinha que adoecer. Para mim, antes, o corpo adoecia porque todo mundo adoecia. Quando você virou numa aula e falou, peraí, mas Thiago, todo mundo adoece, todo mundo que tem esse vírus tem esse desfecho, todo mundo que tem esse sintoma que acaba daquele jeito, todo mundo que passa por isso, não. Realmente não. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Nem todo mundo que se expõe a um estímulo tem a mesma reação. Aí você me fez pensar, falou, olha, fragilidade. Existem fragilidades em algumas pessoas que criam uma predisposição para aqueles sintomas e para aquelas doenças. Essas fragilidades vêm de conflitos. Eu falei, opa, peraí. O meu dia a dia é tratar conflito, esse negócio me interessa muito. Cara, meu mundo abriu. As pessoas que estão aqui agora, só de entenderem isso, cara, isso já faz com que elas passem a tomar mais cuidado no dia a dia. Não se exponha tanto a conflitos, se você puder passar por isso. Uma dica rápida para todo mundo fazer, foca na solução. Foca na solução. Agora, Thiago, eu não consigo focar na solução porque tem outras pessoas envolvidas e está todo mundo querendo defender seu lado. Tá? Pelo menos, então, saiba que existem profissionais aí fora, formados pelo Ivan, formados pelo Thiago, que sabem lidar com essas situações. Procure essas pessoas, porque elas vão saber receber você e considerar o seguinte, olha, você não vai passar por uma terapia simplesmente assim, sem considerar esses fatores.
Um terapeuta que tem essas competências aqui, um profissional que tem, muitos fisioterapeutas também, né, Ivan? Eu vejo uma comunidade muito grande de fisioterapeutas também te seguindo. Enfim, um profissional que entende isso vai virar para você e vai conseguir fazer uma análise mais global. Olha, você está reclamando aqui de irritação, mas o seu estômago também dói, mas o seu pescoço também está doendo e tal. Ele vai conseguir fazer uma análise global e entender realmente o que deve ser tratado em você. Ele vai analisar cada um desses pontos. É isso mesmo, não é, Ivan? Perfeito. E aí vai condicionar um tratamento melhor. E me veio uma lembrança agora que essa semana veio uma paciente minha que ela está tratando de câncer de seio. E lá atrás, nas primeiras sessões ali, a gente trabalhou muito esse processo de que ela guardava para ela muitas coisas. Agora, na última sessão, agora ela está finalizando a químio, e ela falou assim que agora ela resolve no dia. Tá? Ela conversa, não briga, né? O discutir não chega a nada, né? Eu dialogo, eu converso. Quando a gente pode dialogar com as pessoas, a gente pode solucionar o problema na hora, né? Tem um livro, né? O livro que fala, não é, por que as zebras não têm úlcera? Porque elas resolvem na hora. Fugiu do leão, resolvi agora, volto a comer. Então, se eu estou com problema, quanto mais rápido eu solucionar aquele problema, e ao invés de eu ficar remoendo, eu ficar bravo, emburrado, sem conversar com a outra pessoa, maior a chance vai ser um sintoma maior. Né? Então, se eu posso resolver, e eu posso solucionar mais rápido. Sempre é possível resolver? Não, porque tem pessoas que são do contra. E não também porque tem pessoas que têm dificuldade em falar. Porque a vida inteira foram xingados porque falaram. E aí não vale mais a pena falar, estou sempre errado mesmo. Melhor ficar quieto. E aí é preciso daí mudar a chave. Entendeu? Por que eu não consigo expressar? Eu tinha isso, né? Que eu falei lá da minha esposa e da minha esposa, eu ficava emburrado, porque eu imaginava que ela estava pensando em alguma coisa, ela estava brava comigo de tal coisa. E eu ficava imaginando, alucinando. Daí eu ficava emburrado, ela ficava emburrada porque eu estava emburrado, daí eu ficava emburrado porque ela estava emburrada, daí virava uma bola de neve. Não, e hoje, depois de ter trabalhado todo esse processo, né, dentro de mim, do porquê que eu não conseguia falar, por que eu estava sempre errado, por que eu era recriminado quando eu expressava algumas coisas, aí eu posso dialogar, eu posso conversar, eu não preciso ficar emburrado ou brigar, eu posso dialogar, mas desde que eu entenda que isso tem um porquê, que tem uma origem. Sim, sim. Sim. E é esse o ponto, cara, entender isso, viver esse mundo. O diálogo, citado bem demais, é uma ferramenta da vida, cara. As pessoas não poderiam abrir mão dessa ferramenta nunca. Às vezes eu recebo pessoas lá, Ivan, procurando tratamento de casais, hipnoterapia para casais, e eu tenho que virar para elas e falar, cara, olha, você não precisa de terapia, não. Eu ouvi vocês dois, separadamente, agora vamos falar junto aqui. Seguinte, sabe o que vocês precisam fazer? Volta para casa vocês dois, pede desculpa. Não precisa pagar a terapia, não. Agora eu acho que não é o momento de pagar a terapia aqui comigo, não. Pede desculpa. Conversa, recupera o diálogo, vocês vão conseguir resolver. Vocês não tentaram resolver ainda, entendeu? Tenta primeiro, não conseguiu, aí beleza, você vem aqui, eu vou conduzir vocês dois em terapia, a gente vai resolver o que precisar. Mas, cara, tá fácil. Aprende a pedir desculpa. E vai lá, de verdade, recupera o diálogo, conversa. Foca na solução, cara. Focar na solução é uma maneira excelente de prevenir esse tipo de situação. Mas se não conseguiu, tem a turma que ajuda do lado de cá. E além disso, as pessoas acreditam que as crianças não sabem falar o que incomoda elas. E aí as crianças ficam caladas, mudas, porque os pais não conversam, ou porque não acham que elas vão entender o que eles precisam falar, ou que não devem conversar com a criança sobre um assunto. E aí o pai e a mãe quebram o pau e a criança fica muda lá sem entender nada que está acontecendo e não tem ninguém que vem conversar comigo. Ou a criança está sofrendo com alguma situação e o pai e a mãe nem vão lá para falar assim, o que está acontecendo contigo? E eu tive uma baita experiência que a minha esposa hoje fez um show, né, nesse sentido, que a minha filha, a mais nova, ela estava tendo algumas reações comportamentais de incômodos. E aí essas reações comportamentais tinham uma correlação com uma situação no colégio, na escolinha dela, e também, ela tem 4 anos, tá? Uma situação na escola e uma situação de um pesadelo que ela viveu. A minha esposa foi lá, acolheu ela e permitiu com que ela expressasse o que ela queria. E quando ela expressou o que ela queria, porque ela não queria contar o sonho porque era um pesadelo.
E aí ela não queria contar porque ela se sentiu desprotegida, que ela sentiu que as pessoas estavam isso e aquilo, né? Aí, quando ela pôde expressar e a minha esposa mudou a chave, sabe? Mudou a chave assim, agora tu imagina que você é toda forte, que você é um monstro e assusta aqueles que estavam te assustando. Sabe? Então você transforma. E aí ela levantou e gritou assim, mudou a chave. Virou outra criança. Mas quando a gente não permite com que a criança expresse e não ouve a criança, ela fica no drama dela. Ela fica na frustração dela. Então, quando permitimos, as coisas fluem. Tem um outro exemplo, só para a gente finalizar, que quando a minha filha, essa mesma, a mais nova, ela tinha 2 anos e meio, ela estava estudando na escolinha, e lá eu cheguei um dia para buscar ela e eu vi que ela estava estranha. Mas antes de eu ver que ela estava estranha, eu vi que a professora auxiliar, que era aquela que ela mais gostava, tinha mudado o cabelo. E aí eu falei com ela, oi filha, tudo bem? Como que tá aí esse cabelo da prof? Tá estranho, né? Daí todas as crianças naquele dia não queriam ficar com a professora, porque ela estava estranha. E aí eu falei com a minha filha, conversei com ela. Às vezes as pessoas gostam de mudar, né, o cabelo. O papai, quando eu tinha 15 anos, espetou o cabelo também. Às vezes a gente gosta de mudar, mas não é o problema, né? Se tu gostou do cabelo da prof? Não, não gostei. Mas tudo bem, né? A prof às vezes quis mudar, daqui a pouco ela volta pro cabelo de antes, mas ela trocou de cor porque ela achou que talvez ia ficar legal, mas eu não gostei, tá? Ok, não gostei. No outro dia, eu cheguei para a prof principal e falei para a prof, a minha filha ela não gostou muito da troca de cabelo da prof, e se puder hoje, fica mais com ela, só para ela se sentir segura. Tá? Só para ela se sentir bem. Porque nas outras vezes, ela ficava no colo da outra, sossegada, tranquila, era a que ela mais adorava. Só que naquele dia não, né? Vamos trocar, daí trocamos ali. Na semana seguinte, só minha filha foi para aula. Sério? Todas as crianças faltaram por gripe. Você tá brincando, cara. Criou a fragilidade, abriu a fragilidade. Por uma besteira. Nossa. Besteira. Uma troca de cabelo. Não, mas faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Então, se fossem todos que pegaram gripe, a minha filha teria sido transmitida. O vírus atacou todos. Minha filha não. Caramba. Porque ela não teve o conflito, né? Você orientou e teve uma ação ali para amenizar o conflito, sim. Quanto mais rápido a gente é, mais eficiente a gente é. Nossa, que recado, cara. Então, por isso dialogue, converse com os teus próximos, permita com que eles desabafem contigo. Esteja aberto para que esse ambiente de casa seja harmônico. Porque se a gente, não, se vire, né? E a pessoa está engasgada, vai vir um sintoma depois. Mas para a gente estar em comunidade, estar em grupo, às vezes os filhos precisam se sentir protegidos, a gente precisa estar em bem-estar com os nossos próximos para as coisas fluírem. Só que nem tudo depende da gente. É 50-50, né? Porque para os filhos, nós somos responsáveis. Mas como casal, depende dos dois lados. Então, ambos os lados têm que estar bem, mas que precisa estar bem consigo mesmo. Eu falo para os pacientes, não adianta você procurar a metade da laranja, vai que a metade da laranja está podre. Você tem que estar uma laranja inteira procurando uma laranja inteira. Isso, nossa, é isso, cara. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenham curtido esse bate-papo aqui hoje. Espero que seja o primeiro de muitos, hein, Thiago? Para que a gente possa se encontrar de novo, a gente trocar.
Merecido, cara. Assim, a gente sabe dos bastidores aqui que a gente já tentou outras vezes, acabou não encontrando ali a agenda. Cara, que bom que aconteceu dessa vez essa live nossa. Eu acho super merecido, cara. Poxa, quase 100 pessoas aqui mantendo fixa com a gente o tempo inteiro, interagindo. Cara, que pena que não deu para responder todas as perguntas aqui. Na verdade, a gente não deu para responder nem 10% das perguntas aqui. Eu não paro de chegar. Gente, obrigado pelas mensagens de carinho aí também. Olha, vamos deixar a liberdade, né, Ivan, com eles. Quem mandou perguntas aqui, gente, sobre a hipnose, eu vi algumas passando, fique à vontade para me mandar por direct no meu perfil. Eu, pessoalmente, eu não vou mandar para a equipe responder, tá? Eu vou responder vocês lá pelo direct, mando um áudio respondendo. As perguntas sobre as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, mandem lá para o Ivan, né, Ivan? Isso aí, pode mandar. Lá pro direct a gente responde vocês. Nessa semana, agora, de 14, agora dia 20, domingo, é a semana do mini curso Terapeuta da Origem, onde eu estou disponibilizando várias informações sobre a origem emocional dos sintomas. Então, quem quiser participar, vai lá no meu Instagram. No meu Instagram no feed tem um link, né, para entrar no mini curso. E aí tem 3 videoaulas que estão disponíveis aprofundando esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Só que em cada aula tem aulas bônus. Então tem vários vídeos falando sobre a origem emocional dos sintomas que ficam disponíveis até domingo. E no canal do Telegram, se não fechar hoje, né, o canal do Telegram, porque... Cara, isso, eu vou migrar a turma agora imediatamente aqui para o WhatsApp. Boa, bem lembrado. Se não fechar hoje, no canal do Telegram, a gente está ali respondendo dúvidas, mas pode mandar no Instagram também, ali no direto ali para mim, no direct, que eu terei o prazer de responder aí durante esse fim de semana. E amanhã tem outra live sobre a microfisioterapia, a origem emocional dos sintomas. E domingo abre as inscrições para a 11ª turma do curso Origens. Então, para quem quiser, quem tiver interesse em saber um pouco mais, no domingo às 18 horas eu vou fazer uma live aqui no Instagram para falar um pouco mais de como funciona o curso Origens. Né? Como qual é o conteúdo que tem, os bônus que tem um bônus super especial, tá? Que é um curso de introdução com o Thiago Porto, né? Que é de hipnoterapia. Né? Tem um curso de introdução lá dentro do curso Origens, para quem não conhece a hipnoterapia e quer ali ter uma base dessas informações, né, Thiago? Tem algum conteúdo bom ali, não tem? Nossa, cara, foi feito com muito carinho aquilo ali. Não é conteúdo meio churuca não, tá, gente? Esse curso de introdução aí, eu fui para estúdio, eu gravei ele com muito carinho, tem uma carga horária legal e eu tô entregando realmente muito lá, muito, tá? Não gosto de amarrar de jeito nenhum aqui conteúdo, não, pode confiar. Depois você me fala, tem muita coisa lá. Perfeito. Perguntaram qual que é o teu Instagram, Thiago? Vamos lá, é Thiago Porto Pro. Aqui em cima, olha, o meu e do Ivan, aqui em cima na tela, gente, se vocês clicarem aqui onde está escrito o nome da live, acho que aparece aqui os nossos Instagrams para vocês seguirem, tá? Onde está o nome da live, ao lado desse botãozinho ao vivo, cliquem ali, que vocês vão ver aí os 2 Instagrams para vocês seguirem lá. Corram lá para seguir, os 2 Instagrams valem muito a pena aí. O meu e do Ivan, lógico, super recomendado para vocês, sempre material que a gente... Ó, o pessoal já está seguindo a gente, começou a aparecer um monte de gente, que isso aí. Isso aí, pode seguir. Clica ali, clica e vem com a gente. Muito obrigado, Thiago. Obrigado de coração. Desde lá de Belo Horizonte, pela recepção, pelo acolhimento, pelo espaço, pelas trocas de informações, pelas apresentações que tu fez lá demonstrando hipnoterapia também, lá durante o curso presencial, pelo curso introdutório dentro do curso Origem. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer muito aí por tudo que você compartilha com a gente troca ideias, e eu espero que seja só um começo aí. Tem 2 anos, mas só o começo aí de muita troca e muita perseguição de um com o outro. Com certeza, cara, vamos sim. Agradeço o espaço, Ivan, pô, cara, um convite seu aqui, muito carinho. Primeiro, obrigado por existir, cara, ainda bem que você existe, bicho, porque, sim, o que você ensina, cara, infelizmente, assim, não tem muita opção de lugar para aprender aqui no Brasil, não, cara. Então, da maneira, com a clareza que você explica, eu sei que você não destacou isso muito aqui, mas vale falar que o Ivan, gente, ele é formado em todas as áreas das pessoas que ensinam isso hoje. Então, ele é o único cara que tem o ponto de vista de todas. Ele não é engessado. Ele consegue te responder pelo Dr. Hammer, ele consegue pegar todas os pontos de vista ali, unificar e te entregar.
O material didático do Ivan, cara, acho que é o melhor material didático que eu já vi. Sua apostila, aqueles materiais complementares, aqueles mapas do corpo, mapas de tecido, cara, e aquilo ali é uma biblioteca, assim, fantástica de material para estudar. Eu sei o carinho que você tem para preparar aquele material ali, cara, e é fantástico mesmo. Então, obrigado pelo espaço aqui contigo, por dividir esse bate-papo, a audiência aqui. Foi uma energia muito boa, cara. Sempre é dividir contigo aqui e conversar. Valeu mesmo, irmão. Uma coisa que eu sempre peço pro pessoal é para fazer um print da tela. Porque se vocês gostaram, né? Se vocês gostaram dessas informações, se foi interessante, se agregou para vocês, para que a gente possa saber que foi legal, foi interessante, esse feedback é importante para nós. Então faz um print da tela, porque aqui a gente só quer semear mais ainda essas informações. Semear para o mundo, para que outras pessoas possam conhecer. E eu acho que a missão tua, Thiago, deve ser bem parecida com a minha, que o objetivo é semear essas informações, porque assim, quem sabe, mais e mais pessoas sejam ou estejam num equilíbrio, numa harmonia, numa leveza, e quem sabe a gente transmita um mundo melhor, né? E assim a gente... E vamos fazer essa troca aí, pessoal. Faz um print na tela aí. E coloca lá faz lá Thiago Porto Pro e Ivan Bonaldo. Coloca lá, se você quiser colocar um insight ali que você sentiu da live, para a gente também saber o que te conectou mais, qual é o site principal que você teve, que também vai ser muito importante para a gente. Obrigadão mais uma vez, Thiago. Um grande abraço aí, um ótimo descanso hoje. Eu espero que tenha terminado o dia também para você descansar, né? Um grande abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu a todos que acompanharam a gente aí. Até a próxima.